Bom dia, meus companheiros de estudos bíblicos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho de Balaão hoje, esse personagem bíblico que nós vemos a referência a ele ali no livro de Judas, livro de Pedro, e mais a história dele está lá nos livros de Números, né? Então nós vamos se inteirar um pouquinho o que é que quem é Balaão, afinal de contas? E esse espírito de Balaão que hoje, né, ronda de uma maneira geral aí no meio da cristandade. Então vamos pegar as escrituras e vamos nos inteirar um pouquinho desse. Vamos lá? Olha, eu queria começar aqui pelo livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 12 ao 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. E daí prossegue: outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Bom, essa carta aqui foi entregue a responsabilidade do apóstolo João de ele entregar para as igrejas, né? Aquela revelação do Senhor Jesus ali ao apóstolo João na ilha de Patmos. De tudo que nós lemos aqui, amados, o que hoje nós vamos focar aqui na doutrina de Balaão. Por quê? É um caso que acontece hoje, que acontece bem atual. O que já acontecia lá na igreja do Senhor naquela época, hoje então proliferou. Agora veja bem, é interessante mais uma coisa, amada, dizer para aquelas pessoas que gostam de ter por desculpa: não, já no tempo da igreja primitiva já tinha problema nas igrejas, né? Já acontecia essas coisas, não adianta hoje a gente querer olhar isso aí. Então hoje deixa um escândalo correr solto no meio da cristandade, tentando se desculpar que já existia problema na igreja primitiva, que é pessoas humanas que, né, não são perfeitas e tal. Só que veja bem que aqui o Senhor Jesus falou para João escrever para as igrejas que estavam com esse problema para se arrepender. O que hoje a gente não vê isso aí. Hoje não, acontecia naquele tempo, deixa que aconteça agora, também não tem problema nenhum, já acontecia mesmo. Acontecia sim, mas a ordem era para se arrepender, para não sofrer as consequências. Mais uma vez, né, abertos os parênteses, que fecharam os parênteses, vamos à doutrina de Balaão, que é o nosso tema de hoje. Quem era Balaão? Nós vemos que aqui, olha, tenho todavia contra ti alguma coisa, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Nós vamos ver além da doutrina de Balaão mais algumas coisas. Vamos ver os outros textos aqui, veja bem. Nesse texto aqui, ó, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, fala de uma parte de igreja, né? Que abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Outro texto aqui, Judas 1, verso 11. Ai deles, esse mesmo tipo de pessoa aqui que seguiu o caminho de Balaão, né? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância
se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, notemos aqui, amados, que esse personagem Balaão, se a gente falar, que a gente vê nas escrituras e não dá muita atenção, veja bem, ele tem uma doutrina. Esse personagem, então, ele tinha uma doutrina, quer dizer, um ensinamento. Qual era o ensinamento de Balaão? Esse aqui. Ensinar a pessoa a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Será que hoje acontece isso? Será que não? Sim. Idolatria no meio, tanto no meio protestante como no meio católico, proliferou como rato. E a prostituição? Além de muitos líderes religiosos que praticam prostituição, ainda tem a prostituição espiritual, que é, por exemplo, a pessoa professar a Jesus Cristo como Senhor, mas está abraçadão com o mundo. É como assim se o cristão fosse a noiva e tivesse dois rapazes, um Jesus e outro mundo. Dois pretendentes para essa noiva. Então essa noiva se declarar a noiva de Cristo, a sua noiva de Cristo. Mas lá pelas costas estava flertando com o mundo, que é o que acontece hoje. Então é uma prostituição de maneira espiritual. A pessoa que está aí meio de mãos dadas com o mundo e diz que a cristão é um cristão infiel, é como uma prostituição. Então veja que tem aqui doutrina de Balaão, que doutrina significa ensino, caminho de Balaão. Então Balaão tinha um caminho que ele trilhava, né? E o erro de Balaão. Nós vemos todas essas coisas, mas como é que agora confundiu tudo na minha cabeça, agora não entendo, agora que eu não entendo de vez. Então vamos ver o que o Balaão fazia para nós entender. Números. Mas eu peço que vocês vejam o livro de Números, principalmente o capítulo 22. Não pode ver o capítulo 21, 23, até no capítulo 31 fala de Balaão, de o que ele fazia. Então não é impossível a gente pegar todos esses capítulos e a gente ficar discorrendo aqui. Então eu convido os irmãos que vê o vídeo, né, que interessaram em saber mais a respeito desse personagem. Então pegue desde o capítulo 21 e vá até o capítulo 31 lá, procurando ali por os feitos do Balaão. Mas vamos ver aqui no capítulo Números, né, no capítulo 22, do versículo 7 ao 12. Já aqui nós já temos alguma coisa. Então foram-se os anciãos dos... Olha, presta atenção, ancião de quem? Dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas. Dois povos distintos, né? Os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas levando consigo o preço. Ó, presta atenção nessas partes que as cores aqui estão destacadas em cores diferentes do branco. O preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem. Então, nota aqui, amados, que é importante para decorrer do nosso estudo eu entender essas coisas. Quem era Balaão? Rei dos Moabitas. Então, nós vemos aqui que foi os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas, de dois povos, foram lá contratar Balaão. Nós vemos aqui que Balaão falava com Deus e transmitia o povo, portanto era um profeta. Era um profeta. O que mais?
Aqui, né? Então respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissesse. Agora veja bem: eis que o povo que saiu do Egito, que no caso é a nação de Israel, né? Cobre a face da terra. Venha agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então aquilo que aconteceu. Veja bem, a nação de Israel, eles a caminho da terra prometida, sabe que eles passaram 40 anos no deserto, andando, antes de chegar na terra prometida. E nessa andança deles pelo deserto, eles foram enfrentando inimigos e destruindo inimigos pela frente. A nação de Israel era como um rolo compressor, onde ia passando e ia moendo tudo, nada resistia. Até que a nação de Israel acampou em frente a Moabe. E Balaque, que é rei dos Moabitas, tremeu nos alicerces, sabendo que era a nação de Israel, e uma nação que até ali era invencível. Então o que ele fez? Ele tratou de contratar Balaão para amaldiçoar Israel, para que assim ele pudesse vencer a nação de Israel. Agora o que é que aconteceu? Quando o profeta, lembra aqui, que diz aqui o erro de Balaão? Um dos erros de Balaão foi consultar a Deus a esse respeito, porque Balaão, como profeta, ele sabia que a nação de Israel era a nação abençoada. Mas ele, outra coisa, por que aqui falamou o prêmio da injustiça? O caminho de Balaão era dinheiro. Ele era um profeta, mas era um profeta mercenário. Porque aqui ele mesmo, sabendo que Deus não ia amaldiçoar a nação de Israel, ele tentou, ele fez uma tentativa, porque o rei dos Moabitas, os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas levaram consigo o preço dos encantamentos. Então Balaão era um profeta, mas era um profeta mercenário, entende? Ele tinha um preço. Ele podia ser comprado. E o rei de Moab sabia disso. Então, já mandou os anciãos lá falar com ele, já mandou o preço. Já mandou a quantia, mais ou menos, que para pagar o Balaão para amaldiçoar Israel. Só que Balaão, né? Ele ficou entre aquela, Deus não vai concordar, mas perder essa bolada aí, complicado, né? Então vamos tentar, quem sabe o Senhor dá uma chance pra gente aí. Só que o Senhor falou: não irás com eles. Depois, nós vemos para frente que o Senhor outra vez mandou que ele fosse uma vez, porque mesmo o Senhor dizendo para não ir, depois eles voltaram e vieram insistir com ele, e ele foi insistir com Deus. Quer ver? Agora aqui em Números 22, do verso 15 ao 21, veja o que diz. De novo enviou Balaque, quer dizer, Deus disse para Balaão que não era para ele ir com eles e nem amaldiçoar o povo, porque era povo abençoado. Então o que aconteceu? Balaão foi lá e falou para eles: o Senhor não me liberou para ir lá. Então vocês vão. E eles voltaram. Daí lá eles voltaram agora com um preço maior, né? De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei. Quer dizer, aquele preço que Balaque estava disposto a pagar para Balaão amaldiçoar Israel, ele não aceitou. Então o Balaque entendeu assim: não, acho que ele quer mais dinheiro, o preço dele é maior, então vamos dobrar aqui o pagamento, e aí ele vem.
e levar, né? Porque grandemente te honrarás, e farei tudo o que me disseram. Vem, pois, roga-te amaldiçoa este povo. Então Balaque enviou de volta os mensageiros dele até Balaão com um prêmio já multiplicado. E além disso, falou: farei tudo que você me pedir, mas amaldiçoa esse povo para mim. Depois nós vemos, amados, no decorrer aqui, veja bem que Balaão respondeu. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia. Veja bem que ele não está falando eu não vou, a coisa, ele falou eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, por fazer coisa pequena ou grande. Então o Balaão respondeu para ele: vai, tudo que vocês estão me pagando, e vocês podem amontoar mais coisas que eu não consigo, não tem como eu mudar o plano de Deus. Não tem como eu mudar. Então, eu posso até ir com vocês, mas aquilo que Deus me mandar é aquilo que eu vou falar, que eu vou fazer. Porque não adianta, não tem como querer mudar aquilo que Deus determinou. Entende? Balaão não sabia disso. Mas lá os olhos dele estavam o cifrão, né? Tava o dinheiro ali, ele não queria perder a bolada. Daí ele respondendo isso aqui, né? Não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Outro erro de Balaão. O Senhor já havia dito para ele que não era para ele ir com eles da primeira vez. Ele não foi, agora eles voltaram. Agora, o que Balaão teria que dizer? Não, o Senhor já determinou que não é para ir com vocês e esqueçam. Vão, não voltem mais, que não, é casa encerrada. O que ele fez? Fique aqui mais essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Quer dizer, ele foi insistir com Deus, o dinheiro, o coração dele estava no dinheiro, o coração dele estava no prêmio. Entende? Por que a prêmio que fala, que falou lá que ele decidiu o prêmio da injustiça? Porque era uma injustiça querer amaldiçoar a nação de Israel. Perante Deus era injusto isso. Então Balaão estava insistindo com Deus porque ele queria pegar aquela bolada para ele, ainda que fosse para cometer uma injustiça. Percebe? Veio, pois. Bom, aqui, né? Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abandou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Nota que primeiro Deus falou: não irás com eles. O Balaque insistiu, dobrou a aposta, né, para tentar que Balaão amaldiçoasse o povo, e Balaão, não querendo perder a bolada, ele foi consultar com Deus, ele já sabia a resposta de Deus. Só que agora Deus falou: vá. Amados, abrindo um parênteses aqui, saindo um pouco do texto, para nós lembrar de uma coisa, amado, sobre essas insistências com Deus que hoje fazem, porque essa campanha de oração, os jejuns, insistir com Deus em pedir alguma coisa que Deus já mostrou que não quer. Por exemplo, a oração pela nação, oração pela paz do mundo, essas coisas, o Senhor Jesus já falou: eu não oro pelo mundo. Deu exemplo: eu não oro pelo mundo, é para nós não orar também. Quer dizer, o mundo já está condenado, então por que insistir com Deus? Agora veja bem aqui, o Balaão, ele nos mostra esse exemplo, que ele insistiu com Deus. E o fim dele foi terrível. Ele insistiu com Deus naquilo que não era da vontade do Senhor, e só
só foi, como disse, que nem caranguejo, só andou para trás dali para frente. Vamos ver então aqui mais o que que aconteceu, amados, com esse aqui. Daí Balaão foi, vocês vão ver, vocês vão ler mais aí no livro de Números, vocês vão ver que Balaão foi, lá ele fez uma série de coisas tentando ver se Deus permitia dele amaldiçoar o povo de Israel. Bem no fim ele foi obrigado a abençoar. E no final, numa batalha, Balaão foi transpassado para a espada de um israelita. Foi o final dele. Veja a burrada de insistir com Deus naquilo que Deus não quer. Bom, agora vamos ver então aqui para frente o que que aconteceu, o resultado disso aqui de Balaão. Números, veja, no capítulo 31, você veja mais longe, capítulo 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Vamos ver mais versículo que é para entender isso aqui. Ó. Agora no capítulo 25, versículos 1 ao 3 e mais o verso 9. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Amados, a nação de Israel que estava indo vitoriosa ali. Veja o que aconteceu. Veja a armadilha que eles caíram. Então, quando esse versículo diz aqui, eis que estas, por conselho de Balaão, estas quem? O outro versículo responde, as filhas dos moabitas. Então o que aconteceu, amados? Que Balaão, como ele não conseguiu, ele não teve condições de contrariar aquilo que Deus tinha determinado, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel para não perder aquela bolada. O que ele fez? Ele era um profeta, ele sabia muito bem que o pior inimigo do nosso Deus é a idolatria. A idolatria provoca a ira de Deus, mas é instantâneo. Então o que ele fez? Como ele não conseguiu amaldiçoar, ele não queria perder aquela bolada, ele ensinou o Balaque como ele fazia para destruir a nação de Israel. Deu a dica do o modo que ele podia fazer para enfraquecer Israel e então destruir toda a nação de Israel. Então você veja que nós resumindo isso aqui, quem foi Balaão, o que é que ele fez, como ali no Novo Testamento agora mostra sobre o caminho de Balaão, a doutrina de Balaão, todas as coisas. Então a doutrina de Balaão ensina. O caminho era a rota que ele seguia. A rota que ele seguia era o dinheiro. Sendo um profeta, mas ele estava atrás de dinheiro. Atrás de lucro, né? E nós vemos que a doutrina dele, por exemplo, é a doutrina de ensinar as pessoas a pecar contra Deus, a troco de lucro. Então, o que ele fazia? Quando ele viu que ele não conseguia, digamos, dobrar Deus para fazer o que Balaque queria e não queria perder o prêmio, o que ele fez? Ele ensinou Balaque, olha, digamos assim, eu vou fazer aqui, amado, não está escrito, não é uma coisa que está escrito que eu estou falando, mas é um entendimento do que se passou ali. Eu entendo assim que Balaque, quando ele viu que não tinha outro meio, ele imaginou assim. Bom, chamou lá então o Balaque, né, o rei dos Moabitas, ali digamos do lado,
e deu a dica para ele, quer dizer, doutrina, ensinou o que ele ia fazer. Tipo assim, olha, Deus não vai abençoar, não vai amaldiçoar o povo, não adianta, vocês vão ser derrotados, tudo tal. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer com que Deus se revolte contra o seu próprio povo. Que Deus castigue, enfraqueça o povo e vocês vão ter vantagem sobre isso. O que que faz então? Olha, pega as jovens de vocês, as mulheres, e faz com que elas seduzam os jovens, os guerreiros, né? Os homens israelitas. Faz eles caírem na prostituição e faz com que elas iludam ele, faça eles adorarem os deuses de vocês, os ídolos de vocês. Aí Deus vai cair de pau em cima deles e vocês vão aproveitar a situação. Percebe como que é? Por isso que o texto que nós vimos ali diz que Balaão ensinava, lançava tropeço dos filhos de Israel. E nós vimos no texto ali o que, que aconteceu. Que as Moabitas, quem que era Balaão? O rei de Moabe. Então ele pegou as mulheres lá do povo dele e dos midianitas também. E essas mulheres, elas foram lá para o acampamento de Israel provocativamente e conseguiram fazer com que lá os soldados, né, os homens lá da israelitas, então pecassem em prostituição com elas. E a partir desse momento que elas ganharam esses homens, então arrastaram eles para a idolatria. O pior inimigo contra Deus. E o que aconteceu? A ira de Deus caiu sobre Israel. E como vocês viram aqui, ó. Vamos voltar aqui para ver. Os que morreram da praga, os israelitas, do povo de Deus. Os que morreram da praga foram 24 mil. Imagina o estrago que Balaão conseguiu fazer no povo de Deus com a astúcia dele. Certo? Então, lembra que eu falei que sobre o espírito de Balaão? O pessoal diz, mas espírito não. Como assim espírito de Balaão? Veja aqui. Veja que nós temos aqui no livro de 1 João capítulo 4, versículo 3, que fala assim, ó. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Aqui, esse texto não está falando de Balaão, está fora, está falando do anticristo. Mas veja bem, está falando que o anticristo ainda não estava no mundo, mas o espírito dele já estava operando. Já estava operando no mundo, como eu disse aqui, presentemente já está no mundo. Então, esse amado, o que eu fiz, eu trouxe esse texto para entender que assim como existe o espírito do anticristo operando neste mundo, sem que o anticristo esteja aí revelado, assim também o espírito de Balaão hoje está nesse mundo, está no meio da cristandade, enganando o povo. Amados, olha o que é ensinado hoje para as pessoas que professam a fé cristã. Olha o que é ensinado. No meio da cristandade, na igreja, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, não faz isso. Mas a cristandade inventa coisas. O que é com aquele espírito de Balaão, aquele espírito de dinheiro, aquele espírito mercenário? Então, você pega cultos na televisão, hoje está lá aquele QR Code para passar o celular ali, né? Para pegar um número para fazer contribuição com eles, quer dizer, atrás de dinheiro. Estão pregando o evangelho, mas atrás de dinheiro. E daí estão ensinando aquilo que as pessoas gostam. O Balaque, veja o Balaque, ele veio lá pedir para que o profeta de Deus amaldiçoasse a nação de Israel, quer dizer, o Balaão, né, o profeta, então, no caso, ali
Era para fazer não a vontade de Deus, mas a vontade do homem, a vontade do povo. E é o que acontece no meio da cristandade hoje. Está cheio de igrejas que pregam o que o povo gosta. Não o que o povo precisa, mas prega o que o povo gosta. E os balaques de hoje, as pessoas que vão atrás de profecias para o gosto deles, vão deixar o. Vamos falar assim, a nossa gíria comum, a linguagem bem simples, vão deixar o carvão, o tintim, o dinheiro lá para eles. Você vê na televisão, tá ali, né? Número de Pix, número de conta, cartão de crédito, pegam qualquer coisa, portanto que entra dinheiro lá para eles. As coisas de Deus não se mercadejam. Não se mercadeja. Eu não sou contra, amados, a pessoa ter, vamos dizer, uma loja, um line, um site, lá um pastor, uma pessoa que prega o evangelho, mas que tem me separado. As coisas de Deus é uma coisa e lá o secular é outra. Mas você vê aquela mistura na internet, você vê lá aquele site. Olha, fuja disso, irmão. Quando você vê um site lá falando das coisas de Deus, homem de Deus, lá não sei o quê, mas tem ali embaixo, seja membro. Fuja disso, porque isso é meio de ganhar dinheiro. Aqueles que têm número de conta, que tem Pix, tudo isso. Quem quer fazer a obra de Deus e é sincero, faz sem tá atrás de lucro. O lucro que o pregador, ensinador de evangelho tem é os galardão lá na glória, lá no céu. Não coisa daqui. Não coisa daqui. Quem anda atrás de lucro aqui, amado, é Balaão. É o espírito de Balaão, olha, campeando na cristandade, na denominação, seja nas igrejas local, seja na televisão, está perdido, uma perdição isso aí, seja na internet, do modo que for. O espírito de Balaão está campeando por toda parte. E os menos avisados vão caindo nisso. E tem os gananciosos também vão. Os gananciosos estão prontos a pagar o preço para ouvir profecias do jeito que eles gostam. Olha como está de falsos profetas, falsos apóstolos na internet. É coisa que está para dizer na lata deles. São falsos apóstolos, porque apóstolo não existe hoje. Não tem como existir. Apóstolos verdadeiros, autênticos. Então, esses que se dizem apóstolos estão usurpando o lugar dos verdadeiros apóstolos. E essas profecias de hoje também, amados, veja bem, eu vi um site onde o cidadão foi anunciar um profeta, ainda ele falou assim, se a profecia não se cumprir, porque não é de Deus, mas se cumprir é de Deus. O texto bíblico mostra que Deus às vezes permite que uma falsa profecia se cumpra, que é para provar o povo. Que é para provar o povo. Permite que um profeta induza, como Balaão, as pessoas a um erro, sutilmente. E as pessoas, que é para provar se a pessoa é fiel para com Deus ou não. Então é isso que eu ia trazer, amados. Quem é Balaão? Nós vimos aí nos textos bíblicos que é. Mas vamos ter cuidado com o espírito de Balaão que está hoje por aí, profetizando. Deus me falou isso. Será que falou? Será que ama a realidade? Será que falou mesmo ou será que não? Então é esse tipo de coisa. Ah, eu vi isso, Deus me mostrou isso, tá? Quer dizer, ficam colocando Deus em coisas, às vezes, que até abominação. Veja bem, hoje eu profecia sobre o que vai acontecer amanhã no Brasil, sobre não sei o que. Eles pegam a lógica de como que está o panorama hoje no país, toda essa confusão, a política armada, e daí ficam jogando aquilo que é mais lógico que vai acontecer e dizendo, o pior, amado, dizendo que é Deus. Dizendo que é Deus que mostrou, que é Deus que mandou, que é Deus que falou. E daí eu acredito que eles já estão com aquele espírito lá, que não estão nem aí com as coisas de Deus, com salvação, com nada.
Mas e aquelas pessoas, amados, que não se preocupam em examinar, em provar os Espíritos são de Deus e vão atrás de sair, vão estar como cúmplice e vão entrar no castigo juntos, dá pena até de vez quem segue esse pessoal. Mas enfim, amado, a gente não pode fazer nada além de mostrar as verdades, de mostrar pela Bíblia o que está escrito, o que é a realidade para que as pessoas saiam do erro, né? Daí, se as pessoas não querem sair, a culpa não é da gente. Mas está, então, explicado. Ok? Então aqui a gente termina esse vídeo. Acho que pudemos, então, ver melhor quem é Balaão e prestar atenção nesse personagem que nós vimos lá, de repente, falar dele nas escrituras e não dão muita atenção. Mas veja bem, que a gente não dá muita atenção, mas o espírito dele está ativo. Pode ir por aí. Ok? Minha gratidão a Deus em primeiro lugar, depois a vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, suas famílias. Ore por mim, para a minha família também. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê em um próximo vídeo com certeza. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.